Olá, gente, tudo bem? A paz para todos, dando continuidade aqui a terceira parte. Vamos trabalhar sobre as figuras de pensamento, tá? Que são conhecidas pelo nome de figuras de pensamentos, recursos estilísticos utilizados para incrementar o significado das palavras no seu aspecto semântico, tá? Dentro da organização do texto, para dar uma simetria maior, uma sintonia maior na produção de texto, na hora de produzirmos um texto. Tá? Aí nós vamos ter como figura de pensamento a antítese. O que é antítese? É a aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos. Então, palavras que são palavras que a ideia dela é fazer o contraponto, tá? É a oposição. É o contraste que se estabelece, serve para dar uma ênfase aos conceitos envolvidos, o que não ocorreria com a exposição isolada dos mesmos. Então, bem e mal, noite e dia, é, escuro e claro, tá? Isso seria a antítese, essas oposições de ideia, tá? Nada com Deus é tudo, e tudo sem Deus é nada. Então, ó, você tem a oposição da ideia da palavra tudo, tá? E da palavra nada, a oposição aí. Isso é antítese, é a oposição das ideias. Viverei para sempre ou morrerei tentando. Do riso se fez o pranto. Então, da alegria veio o choro, da alegria veio a tristeza. Olha a diferença da vida à morte, ó, oposições de ideia. Tá? Isso é a antítese, essa oposição de ideias. Hoje fez sol, ontem, porém, choveu muito. Ó, sol e chuva. Ela se preocupa tanto com o passado que esquece o presente. Então, antítese é isso, é a oposição dessas ideias. Tá? Paradoxo. Paradoxo é legal, hein? Gosto. Paradoxo é muito bom. É uma proposição aparentemente absurda. Então, é aquele exagero, tá? Que é resultante da união de ideias, que se contradizem referindo-se ao mesmo termo. O paradoxo oficiosos são denominados oxímoro ou oxímoron, tá? Sábios ignorantes, silêncio eloquente. Tá? Isso é o paradoxo, essa oposição aí, proposição, tá? Mas de uma forma de contraste. Tá? Amor é fogo que arde sem se ver. Então, o amor, aqui é a palavra-chave, aí o paradoxo começa. Fogo que arde sem se ver. Tá? O fogo ele queima, mas nós conseguimos ver o fogo, né? Olha o paradoxo aqui da ideia aqui, ó, sem se ver. É ferida que dói, né? A ferida dói e não se sente. Olha o paradoxo aí da ideia aí, tá? Esse contraste, tá? Desse termo aí. Então, ó, é ferida que dói e não se sente. Qual é a ferida que dói e não vai se sentir, né? A dor nós sentimos. É um contentamento descontente, tá? É dor que desatina sem doer. Aqui tem mais um paradoxo: dor e sem doer, tá? Esse é o paradoxo. Então, é uma proposição aparentemente absurda, tá? Resultante da união de ideias opostas, tá? Mas que dá uma ideia de uma coisa assim sem sentido, tá? Por isso que é absurdo. Ela é diferente do da antítese, tá? A antítese eu tenho a aproximações de sentidos opostos, tá? Os sentidos são opostos. O paradoxo não é que é o sentido oposto, tá? O paradoxo é esse contraste mesmo aí, tá? Essa apresentação que choca de absurda.
tá? Ainda me lembro daquele silêncio ensurdecedor, né? Qual é o silêncio que vai ensurdecer? Né? O que ensurdece é o barulho. Meu amor e o meu ódio por você são iguais. Ao contraste. Então, o paradoxo seria esse contraste aqui das palavras, tá? É um contraste que tem. Meu amor e meu ódio, silêncio ensurdecedor, contente e descontente, arde sem se ver, dói e se sente e não se sente, tá? Sábio e ignorante, né? Silêncio eloquente. Bom, esse seria o paradoxo, tá? O nome já dá assim um contraste bem legal. Na próxima, eufemismo. Vocês já ouviram falar muito nisso, tá? O eufemismo é a suavização das ideias, das expressões, a suavização das palavras desagradáveis, tá? Isso é a ideia do eufemismo. Em vez de você ser direto num assunto, numa informação, você abrevia aquela informação, tá? Ó, ele foi repousar no céu junto ao Pai. Os homens públicos envergonham o povo político, né? Os homens públicos, quer dizer, os políticos, foi para o céu, morreu. Então, o eufemismo é isso, tá? É a suavização das palavras, tá? É a mesma coisa, você vê uma pessoa feia, você fala, não. Ou uma pessoa feia e você utiliza uma palavra para tentar suavizar aquilo ali, tá bom? Isso seria o eufemismo. E pela paz derradeira, que enfim vai nos redimir, Deus lhe pague. Então, pela paz derradeira, mais uma palavra voltada para morte. Mais uma aqui. Aquele rapaz não é legal, ele subtraiu o dinheiro, ó, roubou. Acho que não foi muito feliz nos exames. Reprovado. Ah, não me dei bem hoje. Ah, então, reprovado. Então, é isso, é o eufemismo. Ele pode ocorrer dessa forma de suavizar, tá? Que ele é muito utilizado em expressões, eu só baixar aqui, que são desagradáveis, tá? Então, ele é um ladrão, tá? Ele é um usurpador, tá? Ele é um mentiroso, ele falta com a verdade. Falta com a verdade é eufemismo, tá? Não é uma figura de linguagem. Então, ele consiste, em vez de ser direto, tá? Ele, ele é um guloso, ele come bem, e assim vai. Hipérbole. O hipérbole é o exagero intencional com a finalidade de tornar mais expressiva a ideia. Então, a hipérbole, esse exagero intencional, ele dá uma intencionalidade, dá um foco, né? Uma êxtase naquilo que a pessoa está falando, tá? Ou uma valorização além do limite. Você não precisava valorizar tanto, né? Mas ele utiliza a hipérbole para dar essa valorização a mais na figura de linguagem. Então ele chorou rios de lágrimas, né? Ninguém chora rios de lágrimas, né? Muitas pessoas morriam de medo da perna cabeluda. Então, olha o exagero, né? Muitas pessoas tinham medo, né? Mas não morrer. Ninguém chegou de fato aí a óbito, tá? Então, por isso que aí esse exagero aí, mas com intencionalidade. Estou morto de sono, estou morto de fome, tá? Isso é uma hipérbole. Dormir como uma pedra. Já ouviram essa expressão? Dormir como uma pedra, tá? E isso é a hipérbole. Bem, já lhe disse isso 1 milhão de vezes. Olha, né? Quando o filme começou, voei para casa. Quer dizer, ele voou, ele foi correndo, ele foi rápido, né?
Faz umas 10 horas que essa menina penteia esse cabelo, ó. 10 horas. Né? Então é o exagero. Às vezes a menina tá lá 10 minutos, a pessoa colocou lá que faz 10 horas que ela tá ali penteando o cabelo. Tá? Ele morreu de tanto rir. Tá? Então, isso é mais uma hipérbole. Então, a hipérbole é isso, é esse exagero intencional, tá? É dar uma expressão maior, um foco, tá? Na, no que está, na situação que está acontecendo. Tá? Então, quando eu falo ele chorou rios de lágrimas, muitas pessoas morreram de medo da perna, estou morto de sono, tá? Eu estou dando um foco na situação, no contexto ali. Tá? E essa é a função da hipérbole. Naquela situação que está acontecendo, eu dou uma valorização. A hipérbole é isso, é você valorizar, tá? Ou aquela situação. Ironia todo mundo conhece, né? Nós somos muito irônicos. Tá? Então, a ironia consiste na invenção dos sentidos, ou seja, afirmamos o contrário do que pensamos. Então, nós pensamos uma coisa, mas se você falar aquilo, né, você ironiza, né? Que alunos inteligentes não sabem nem somar. A ironia aqui, ó, na palavra inteligente, tá? E você, se você gritar mais alto, eu agradeço, né? A pessoa sendo irônica. É um santo para alguém com mau comportamento. Então, a ironia é isso, né? Você fala uma coisa, mas o seu sentido é outro, né? Havia uma pessoa lá com a roupa toda desigual, nossa, que roupa linda, né? E na verdade, você quer dizer outra coisa. Parece um anjinho, aquele menino, briga com todos que estão por perto. Então, a ironia aí, ó. Que homem lindo, quando se tratava, na verdade, um vestido de um homem feio. A mesma coisa de roupa, né? Que eu tinha falado agora. Que roupa linda. Não, você tá linda. E a pessoa com o cabelo lá todo daquele jeito, a roupa toda aquela desconjecturada. Tá? Que bolsa barata, custou só R$ 1.000. Olha a ironia aí. Tá? Então, a ironia é isso. Você fala uma palavra, só que ela tem um sentido ao contrário. Na realidade, você não quis dizer aquilo. Tá? Você é a paixão da minha vida. E, na verdade, não é nada. Tá? E isso é a ironia. E nós utilizamos ela bastante no dia a dia. É bem legal e cai bastante os textos, né? Se você olhar as literaturas, as charges, elas trabalham muito com a ironia, né? Com a questão da ironia. Prosopopeia ou personificação. É uma figura de linguagem que atribui características humanas a seres inanimados. Também podemos chamar de personificação. Tá? Então, a prosopopeia, a personificação, é você dar vida às coisas. Tá? A cadeira andou, tá? O cavalo falou, o sol brilhou, brilhou, vamos dizer assim, brilhou para mim, tá? A gente vê muita prosopopeia, personificação nas fábulas. Nas fábulas elas aparecem bastante, tá? Quando os seres, as coisas, os animais, tá? Eles têm vida. A gente vê isso na Bela e a Fera, por exemplo. Se você assistiu o primeiro desenho da Bela e a Fera, você via lá os objetos, né? Tendo vida, sentimentos, emoções. O céu está mostrando a sua face mais bela, né? Então, face, isso é uma característica humana. Então, a prosopopeia é isso, ela pega uma característica humana e coloca nos objetos, nas coisas e nos seres animados ou inanimadas. O cão mostrou, o cão mostrou grande sisudez, né? Força. O sol está tímido. A pequena árvore estava alegre com a chegada da primavera. Então, ó, são ações humanas, sentimentos, sensações humanas que são mostradas para os objetos, para os animais, para as coisas. A formiga disse para a cigarra:
Cantou, agora dança. Lembra a fábula, a formiga e a cigarra? A morte mostrou sua face mais sinistra. Tá? Mais uma vez a face aqui. O morro dos ventos uivantes. E o vento levou. Lembra? A gente passou lá na intertextualidade e o vento levou. Tá? Isso é a prosopopeia, personificação. Você pega ações humanas, atributos humanos e passa para as coisas, para os seres. Bem fácil esse daqui. Gradação. Gradação é bem legal também, eu gosto muito. A gradação, temos uma sequência de palavras que intensificam a mesma ideia em andamento de forma crescente ou decrescente. Tá? Então, ela pode ser que nem aqui, além e mais longe. Aqui, além e mais longe. Cadê a câmera? Aqui, aqui, além e mais longe. Então, ó, uma ordem crescente por onde eu movo o passo. Tá? Aí, numa ordem crescente. Ele estava satisfeito, feliz e exultante. A tarde caía, nostálgica, triste, deprimente. Ó, a gradação seria isso, então. É essa ideia que dá. Como se o que está sendo feito está numa ordem crescente ou que tivesse movimento. Essa é a ideia da gradação. É dar uma ideia de movimento, tá? Para aquele contexto. Então, aqui, além, mais longe, por onde eu movo, passo. Ó, a ideia de movimento. Ele estava satisfeito, feliz, exultante. A tarde caía nostálgica, triste, deprimente. Ó, estava satisfeito, feliz, exultante. A tarde caía nostálgica, triste, deprimente. Então, isso é a função da gradação. É dar uma sequência de palavras intensificando essa ideia, tá? E dando uma ideia de direção, de movimento também. Apóstrofe. É assim denominado, chamado de receptor da mensagem, seja de natureza imaginária ou não. É utilizada para dar ênfase à expressão realizada-se por meio do vocativo. Então, apóstrofe, tá? É uma figura de linguagem, tá? E a ideia é dar ênfase. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tá? Pai nosso que estais no céu. Ó, aqui vai trabalhar muito com o verbo no vocativo, tá? Chamando, tá? Suplicando. Ó meu querido, tá? Santo Antônio. Aqui eu só repliquei, tá bom, gente? Então, a apóstrofe é isso, tá? É a ideia dela é dar ênfase, tá? Quando você está falando com alguém, ou você vai falar com alguém, vai falar algo, tá? É uma aclamação. Aí trabalha muito com o verbo no vocativo, por meio do vocativo, do verbo do vocativo. Onde estás, Deus meu, Deus meu? Pai nosso que estás no céu, tá bom? Esse é o apóstrofe, é uma ideia, ó, o sentido dele é de vocação, de estar chamando, conclamando, tá? Suplicando. Agora vamos lá, figuras de construção. Opa, a última parte, a terceira parte. As figuras de construção ocorrem quando desejamos atribuir maior expressividade ao significado. Assim, a lógica da frase é substituída pela maior expressividade que se dá ao sentido. Então, a figura de construção ela vai trabalhar com a organização da frase, com a coerência do texto ali e com a coesão do texto. Tá? Essa vai ser a função das figuras de construção. Vai trabalhar muito com a coesão do texto. Tá?
Então, ela vai dar um sentido maior para a frase, ela vai dar uma expressão melhor, e assim por diante. Aí nós temos a aliteração, tá? Que é a repetição de determinado som que nós produzimos, tá? A repetição, às vezes, da mesma vogal, da mesma consoante, dando uma sonoridade, tá? A aliteração consiste na repetição de um determinado som consonantal, aqui no consoante, no início ou no interior das palavras, na repetição de um determinado som nos versos ou frases. Então, ó, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Ó, aqui, ó. Rato roeu a roupa, rei, Roma. Aí isso é a aliteração, tá? Consiste na repetição de um determinado som consonantal no início, tá? Ou no interior das palavras. 3 pratos de trigo para 3 trigos tristes. Mais uma. Ó, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Ó, a literação em V aqui. Então, a literação é isso. É a repetição proposital, tá? Do som, de um determinado som consonantal, tá? Pode ocorrer no início e no interior, mas esse som ele vai ser repetido. Só a literação quando conseguir ter essa repetição desse som aí, dessas consoantes na frase. Aí vai estar ocorrendo a literação. O anacoluto, tá? Consiste numa mudança repentina da construção sintática da frase, podendo resultar na falta de nexo, na falta de sentido que existe entre o início e o final da frase. Tá? Nota: o anacoluto ocorre com frequência na linguagem falada, quando o falante interrompe a frase, abandonando o que havia dito para reconstruí-la novamente. Isso daí a gente faz bastante, né? Você está falando uma coisa, você vai errar, aí você pega e volta novamente. Então, ele nada podia assustá-lo. O homem não sei o que pretendia. Você vê que o anacoluto ele é separado por vírgula. Tá? Ó, vírgula aqui, separando. Dois gatinhos miando no muro. Conversamos sobre como é complicada a vida dos animais. Conversávamos sobre como é complicada a vida dos animais. Então parece que ela perde o sentido aqui, tá? Muda o sentido, mas está interligada. Nova espécie de tubarão no Japão. Pensava em como é misteriosa a natureza. Tá vendo? Ó? São contextos diferentes, mas é questão interligada. Isso é o anacoluto. Eu pego construções de frases, mas que às vezes não tem esse nexo, essa falta de nexo que está aqui. Ó. Resulta na falta de nexo que existe entre o início e o fim da frase. Né? Eu começo uma coisa e termino falando outra. Tá? O homem, não sei o que pretendia. Não sei o que pretendia quem? O homem ou o que eu pretendia? Tá? Ele nada podia assustá-lo. Tá? Nada podia assustá-lo. Ele não podia assustar ou nada poderia assustar ele. Tá bom? Novas espécies de tubarão no Japão. Pensava em como é misteriosa a natureza. Tá? Quem é que pensava? As novas espécies de tubarão no Japão, como é que está o contexto aqui? Você vê que não tem uma ligação, um nexo. Tá? Anáfora. Anáfora é a repetição intencional de uma palavra ou expressão para reforçar o sentido, contribuindo para maior expressividade. Era utilizado muito nas propagandas. Tá? Na propaganda, você utiliza muito a anáfora. Tá? Cada alma é uma escada para Deus. Tá?
Cada alma é o corredor do universo para Deus. Cada alma é o rio correndo por margens externo. Para Deus e em Deus, com sussurro noturno. Noite montanha, noite vazia, noite indecisa, confusa noite, noite à procura mesmo, sem alvo. Carlos Drummond de Andrade. Então você vê a Nafra aqui, ó, na repetição das palavras, tá? E isso é feito para reforçar o sentido, dar uma ênfase maior no poema, tá? É proposital. Aí dá uma maior expressividade, dá maior sentido. Cada calma, calma, cada alma, para Deus, para Deus, para Deus e em Deus, ó, a ênfase em Deus. Noite, 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 noite e noite. Isso é a anáfora. Então, ela consiste na repetição intencional da palavra, ou da expressão, né? Cada alma para Deus é uma expressão. Pleonasmo, vocês já ouviram muito no falar em pleonasmo. Tá? O pleonasmo é a repetição de uma ideia, de um termo. Tá? Uma repetição de uma ideia. Então, consiste na intensificação de um termo através de sua repetição, reforçando o seu significado. E isso é feito propositalmente. Nós cantamos um canto glorioso. Tá? Então, ó, cantamos um canto. Ele cantou uma canção linda. Então, ele cantou uma canção linda, poderia ter colocado. Ela cantou uma linda canção. Houve o emprego de um termo desnecessário, pois quem canta só pode cantar uma canção. Vi com meus próprios olhos. Mais uma. Subimos para cima. Lembra do pleonasmo? Nós utilizamos muito. Descemos para baixo, tá? Subimos para cima, descemos para baixo. Deixa eu ver o que mais. Tem mais coisas, bastante. Tá? Que a gente usa, tem, a gente não. Tá? Dormir com os olhos fechados. Tá? E assim vai. Por incideto é a repetição de conjunções entre orações de um período ou entre os termos da oração. Então, por incideto é a repetição das conjunções. E isso é feito de uma forma proposital. Chegamos de viagem, tomamos banho e saímos para dançar. Aqui eu poderia ter uma vírgula, não precisava ter colocado e tomamos banho, tá? O certo, gramaticalmente, seria chegamos de viagem, vírgula, tomamos banho e saímos para dançar. Nem o céu, o mar, nem o brilho das estrelas. Poderia ter abreviado. Então, aqui, ó, ele faz a repetição proposital das conjunções, tá? Nem o céu, nem o mar, nem o brilho. Ora brilhava, ora escurecia. E assim vai. Vamos ver se tem aqui. Falta-lhe o solo, os pés. Recua e corre, vacila e grita, luta e acinguenta, e rola, e tomba e espedaça, e morre. Então, ó, a repetição da conjunção e aqui, ó, repetindo constantemente. Isso é o polissindeto, tá? É a repetição das conjunções entre os termos de uma oração. Onde eu poderia fazer só com as vírgulas, eu utilizo a repetição das conjunções. Recua, vírgula, corre, vacila, grita, luta, sanguenta, rola, tomba, se espedaça e morre. Aí lá no final teria a conjunção e morre. A elipse é a emissão, é a omissão de um termo, que ele fica subentendido no contexto de uma frase. Então, eu retiro esse termo. Isso é muito utilizado na poesia, para seguir as métricas,
tá? Para conseguir dar a combinação dos versos, das rimas, utiliza-se muito isso. Após a queda, nenhuma fratura, nenhuma fratura. Após a queda, não houve nenhuma fratura, nenhuma foi, então teria a elipse da palavra não houve. No trânsito, carros e mais carros. No trânsito, há carros e mais carros. Existe carros e mais carros. A cada um o que é seu. A cada um deve-se dar o que é seu. A elipse. Isso ocorre bastante, viu, gente? Prestem atenção nos textos que estarem fazendo. Então, tenho duas filhas, um filho e amo todos da mesma maneira. Tenho duas filhas e um filho, e eu amo todos da mesma maneira. Ó a elipse do pronome eu aqui antes do verbo amo. Regina estava atrasada, preferiu ir direto para o trabalho. Regina estava atrasada, ela preferiu ir direto para o trabalho. A elipse também é muito utilizada na questão da coerência do texto, da coesão do texto. Para não ficar repetindo as palavras, então também faz-se a elipse no texto. Tá? As rosas florescem em maio, as margaridas em agosto. Então, as rosas florescem em maio, as margaridas florescem em agosto, tá? Então, aqui, ó, nós tiramos a palavra florescem, tá? Para dar um sentido melhor, para o texto não ficar repetido. Isso ocorre muito nas redações, nas produções de texto, tá? Para você não ficar repetindo. Se você já falou um termo antes, você não precisa estar repetindo ele toda hora. O zeugma consiste na omissão de um termo já empregado anteriormente. Enquanto a elipse, o termo ele não foi empregado, já faço a abreviação dele antes, tá? Ele não foi empregado. O no zeugma, não, eu já usei o termo, tá? E na frase anterior eu não faço a repetição dele, tá? Ele come carne, eu verduras. Então, ele come carne e eu como verduras. Ele gosta de inglês, eu de alemão, tá? O zeugma, ele é diferente da elipse, tá bom? Tenham isso em ideia. Às vezes, parece que é a mesma coisa. Não, tá? Porque na elipse, na grande maioria, a palavra não, ela já foi subtraída dali, ela não aparece anteriormente. No zeugma, não. Essa palavra vai aparecer. Nós vimos lá no floresceiro, né? E depois o floresceiro novamente. Ali é uma outra oração. Aqui eles estão na mesma oração. Ele gosta de inglês, eu gosto de alemão. Então, eu de alemão. Ele prefere um passeio pela praia. Ela, o cinema. Uma noite em que a piedade era tão crua como o amor ruim. Então, como amor era ruim. Ó, tá num poema, então tem que prestar atenção nesse poema, daí a leitura e interpretação do texto. Assindeto. Ocorre quando há ausência de conjunção entre duas orações. Então, um assindeto ele é a ausência das conjunções. E isso de uma forma proposital. Chegamos de viagem, tomamos banho, depois saímos para dançar. Lembra lá no exemplo anterior que a gente tinha dado? Na, na, era no que tinha a repetição das conjunções. Chegamos de viagem e tomamos banho e depois saímos para dançar. Aqui no acidente já é o contrário. Ele retira todas as conjunções, ele não acrescenta. Então chegamos de viagem, tomamos banho, depois saímos para jantar. Tens casa, tens roupa, tens amor, tens família. Lembra a última frase? Ela pediria a conjunção, tá? Mas no assindeto, ele retira essa conjunção. É mais um recurso utilizado na questão dos poemas,
dos versos, das prosas. Vim, vi, venci. Vim, vi e venci. Silepse. Aí tem bastante coisinha. É a concordância que se faz com um termo que não está expresso no texto, mas sim com a ideia que ele representa. Então, a ilepse ele vai trabalhar com a concordância não do texto, mas ele vai trabalhar com a concordância da sua ideia, aquilo que ele quer dizer. Isso é a silepse. É uma concordância anormal, tá? Psicológica e espiritual latente, porque se faz com um termo oculto, facilmente subentendido. Então, a silepse há três tipos dela: de gênero, número e pessoa, tá? Aqui vai muito questão, é a interpretação de texto, é o seu conhecimento de mundo, de leitura, tá? Mais uma vez cai aqui, ó, a importância, como é importante ler, como é importante vocês interpretarem no texto, o que ele quer dizer ali de verdade, qual é o sentido daquela frase, daquela oração, qual é o sentido daquele poema, daquele verso, tá? É uma concordância anormal, fora do normal, psicológica e espiritual latente, porque se faz com termo oculto, facilmente subentendido. Então vamos lá, de gênero. Os gêneros são, nós temos dois gêneros, né, masculino e feminino. Então vai ocorrer a elipse de gênero, tá? Quando a concordância se faz com a ideia que o termo concorda, tá? E não com a questão do gênero, tá? Então vai com a ideia do com o termo. A bonita Porto Velho sofreu mais uma vez com o calor intenso. Nesse caso, o adjetivo bonita não está concordando com o termo Porto Velho, que é um substantivo masculino, mas ele se refere ao que? A palavra cidade, a bonita cidade de Porto Velho, que houve uma elipse da palavra cidade. Vossa Excelência está preocupado? Tá, ó, Vossa Excelência é feminino, tá? Substantivo feminino. Está preocupado, aqui é um pronome. Está preocupado, masculino, a palavra masculina. Então, aqui ela está concordando, tá? Ela concorda com o sexo da pessoa, que no caso da excelência aqui seria um homem. Então, entendo que a Vossa Excelência era um do gênero masculino. Então, a elipse masculina e feminina é isso. Ela vai concordar a ideia dela é o que está implícito dentro do texto. Então, ele vai concordar, a elipse de gênero, ela vai concordar com aquilo que está implícito dentro do texto, com a ideia do texto, com quem se refere. Então, a bonita, bonita que? Porto Velho. Então, a bonita Porto Velho, então, a bonita cidade. Se fosse o bonito Porto Velho, já teria um outro significado, teria um outro sentido, tá? Já não daria a ideia de cidade, mas teria a ideia do porto, que era velho. A silipse de número, tá? Os números nós temos singular e plural, tá? Ocorre quando o verbo da oração não concorda gramaticalmente com o sujeito da oração, mas com a ideia que nele está contida. Então, ele vai concordar com a ideia. Então, ó, a boiada ficou furiosa com o peão e derrubaram a cerca. Nesse caso, a concordância se deu com a ideia de plural da palavra boiada. Tá? Então, os bois derrubaram a cerca. Aquela multidão gritavam diante do ídolo. Multidão, tá? Aqui é o singular, né? Mas que representa um grupo, tá? Dá uma ideia de número. E gritavam, tá? O verbo no plural, tá? Porque dá a ideia da multidão. Então, multidão, ela está no singular e o verbo no plural. Então, por isso que é uma silipse de número aqui.
tá? Ela não está concordando com o verbo, tá? A palavra multidão não concorda com o verbo. A procissão saiu, andaram por todas as ruas da cidade de Salvador. Então, a procissão, ó, singular, mas dá uma ideia de pessoas, é um coletivo. Procissão ou coletivo. Então, o verbo ele vai combinar com um coletivo. A procissão saiu e andou por todas as ruas. Tá? O andaram aqui vai se referir às pessoas. Então, como se fosse a palavra estivesse aqui em oculto aqui. Como vai a turma? Estão bem. Então, ó, como vai a turma? Os alunos, tá? A turma aqui é singular, mas o verbo vai para o plural. O povo corria por todos os lados e gritavam muito alto. Ó. Povo, novamente, a palavra aqui está no singular, mas o verbo, então, substantivo no singular, mas o verbo no plural. Note que nos exemplos acima os verbos andaram, estavam e gritavam não concordam gramaticalmente com o sujeito das orações, que se encontram no singular, respectivamente, mas com a ideia da pluralidade que neles está contida. Procissão, turma e povo dão a ideia de muita gente. Por isso que os verbos estão no plural. Aquilo que eu falei para vocês. Procissão, né, e turma, e o povo aqui, dando uma ideia de aglomerado, né? É o substantivo coletivo, tá? Dando uma ideia de grupo, e o verbo concordando com essa ideia de grupo, com a ideia que ele se refere. Por isso que é a silipse de número, tá? Ele não vai concordar com o substantivo, ele vai concordar com a ideia que ele representa. A silipse de pessoa, tá? Na gramática, nós temos as três pessoas do discurso. Primeira pessoa, ele, eu, tu, nós ou vós. A segunda pessoa do discurso, eu, tu, eu e nós. Primeira pessoa, eu e nós. Primeira pessoa singular, primeira pessoa do plural. Segunda pessoa, tu e vós. Tu, singular, e vós, plural. E terceira pessoa, ele ou ela, singular, eles ou elas, plural. Essas são as três pessoas do discurso, tá? Primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. A silipse de pessoa ocorre quando há um desvio de concordância. O verbo, mais uma vez, não concorda com o sujeito da oração, mas sim com a pessoa que está escrita no sujeito, tá? Então, mais uma vez, então a ideia da silipse é isso, era fazer esse contraponto, essa oposição aqui do sujeito. O sujeito está no singular, ele vai para o plural, tá? Essa é a ideia. Então, vamos lá? Então, ó, o que não compreendo é como os brasileiros persistamos em aceitar essa situação. Ó, brasileiros, eles, certo? Terceira pessoa. Persistamos, nós brasileiros, né? Então, ó, a silipse aqui fazendo esse contraponto, tá? Com a terceira pessoa. O substantivo está na terceira pessoa, tá? Mas o verbo vai para a primeira pessoa do plural. Os agricultores têm orgulho de nosso trabalho. Os agricultores, novamente, substantivo na terceira pessoa e o verbo, substantivo na terceira pessoa e o verbo na primeira pessoa do plural. Dizem que os cariocas somos poucos dados aos jardins públicos, tá? Então, cariocas, terceira pessoa, somos, primeira pessoa. Observe que os verbos persistamos, temos e somos não concordam gramaticalmente com seus sujeitos, brasileiros, agricultores e cariocas, que estão na terceira pessoa, mas com a ideia que neles está contida. Nós, os brasileiros, nós, os agricultores e nós, os cariocas. Essa é a função da silipse de pessoa.
Tá? As mulheres decidimos. Nós, mulheres, decidimos. Então, mulheres, tá? Terceira pessoa, decidimos, primeira pessoa. Todos estávamos nervosos. Nesta frase, levaria o verbo normalmente para a terceira pessoa. Todos estavam, mas a concordância foi feita com a primeira pessoa, nós. Temos aqui a segunda pessoa, eles e nós, logo silépse de pessoa. Então, a silipse é isso, ela faz essa oposição, esse contraponto aí. Tá? A palavra vai estar no singular, ela vai para o plural. A palavra vai estar o substantivo vai estar na terceira pessoa, ele passa para a primeira pessoa e vice-versa também, tá? Então, essa frase levaria o verbo normalmente para a terceira pessoa. Estavam, eles. Mas a concordância foi feita com a primeira pessoa, nós. Temos aqui duas pessoas, eles e nós. Logo, a silipse de pessoa. As duas comemos muita pizza. Né? As duas e comemos. As duas, terceira pessoa, e comemos a primeira pessoa. Todos compramos chocolates e balas. Todos se referindo a eles e compramos nós. Todos nós. Olha a elipse aqui, né? Todos nós compramos chocolates. Os brasileiros sois um povo solidário. Então, os brasileiros, eles e vós sois um povo solidário. Aqui na segunda pessoa do plural. Aí isso é a silipse de pessoa. Espero que vocês tenham gostado dessa esse terceiro vídeo. Foi um pouquinho mais longo, mas para finalizar, para não ficar muita coisa. Tá bom? Qualquer dúvida, manda lá no grupo, tirem as dúvidas, perguntem junto com esse vídeo. Vou estar postando também os exercícios para vocês estarem fazendo, tá bom? Tchau, tchau para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.